Olá a todos e sejam muito bem-vindos. Estarei compartilhando com vocês um estudo sobre as duas testemunhas, e este estudo se encontra no livro das Revelações, em Apocalipse capítulo 11. Há um tempo atrás, eu entendia que estas testemunhas seriam duas pessoas, ou melhor dizendo, dois profetas do passado. E existem diversas interpretações sobre este tema. Porém, devemos entender que as profecias bíblicas são como um grande quebra-cabeça. Devemos montar estas peças de modo que o resultado final esteja sempre em harmonia, para que não haja contradições. Por esta razão, achei necessário compartilhar com vocês este estudo das duas testemunhas. Você verá a importância que este estudo tem diante dos últimos tempos que estamos vivenciando. Em Apocalipse 11, versículo 1, diz assim: E foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé disse: Levanta e mede o templo de Deus e o altar, e os que adoram nele. Já neste primeiro versículo, devemos saber que o templo significa o nosso corpo, somos templos do Criador. E o versículo termina dizendo: e os que adoram nele, ou seja, que usam o seu corpo como templo do Espírito Santo, adoram a Deus e seguem os seus mandamentos. Portanto, este templo, no sentido simbólico, conforme a revelação que João recebeu, ele deveria ser medido com uma vara. Porém, se o real significado do templo é o nosso corpo, então está se referindo aos filhos de Deus. E os filhos de Deus não podem ser medidos com uma vara, um caniço, mas eles podem ser contados em números. Em Apocalipse 7, versículo 4, diz assim: E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Entretanto, 144.000 se referem ao templo de Deus, os que adoram nele, conforme mencionado no versículo 1. Agora prestem atenção o que diz o versículo 2. Mas o átrio que está fora do templo, deixa-o e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Neste versículo podemos observar uma separação do templo, uma outra parte do templo de Deus. Esta parte é chamada átrio, ou também chamada de pátio exterior. Portanto, Deus está dizendo que nos últimos dias os seus filhos estarão divididos em dois grupos: o templo, que pode ser medido e por isso pode ser contado, conforme Apocalipse 7, versículo 4, que são os 144.000. E a outra parte é o pátio exterior do templo, que não pode ser medido, conforme João recebeu a ordem na visão: não o meças. Portanto, se não pode ser medido, também não pode ser contado. Em Apocalipse 7, versículo 9, diz assim: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então, isso quer dizer que uma grande multidão de filhos de Deus serão entregues aos gentios, referindo-se ao pátio exterior do templo, que não pode ser medido com caniço e nem pode ser contada, que são os de vestes brancas. E esses são aqueles que serão mortos na grande tribulação. Por isso, eles serão entregues aos gentios que pisarão a cidade santa. Quem são os gentios? Serão aqueles que aceitarão a marca e a imagem da besta. São estes que perseguirão o povo de Deus. É por isso diz: pisarão a cidade santa. Cidade santa está se referindo também ao povo de Deus,
a multidão de vestes brancas, aqueles que a besta fará guerra contra eles e irá vencer. Continuando agora, Apocalipse 11, versículo 3. E eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Repare que neste versículo está dizendo que as duas testemunhas se referem ao pátio exterior, a cidade santa que será pisada. Ou seja, eles irão viver de fato a grande tribulação, irão testemunhar. Por isso, eles, simbolicamente, durante a grande tribulação, usam pano de saco, e depois de morto, eles serão a multidão de vestes brancas, porque com as suas mortes eles lavarão as suas vestes, porque elas estavam sujas. E você sabe por que este povo de Deus é representado nesta profecia como duas testemunhas? Porque o povo de Deus foi dividido, e a promessa da unificação dos filhos do Criador só virá quando chegar o reino de Yehoshua, o Messias, o reino de Deus Elohim na terra. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 22, diz assim: Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e eles nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Nas Escrituras foi profetizado que o povo do Criador iria ser dividido em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Isso aconteceu na história. É por isso que quando lemos duas testemunhas, devemos entender que se refere a um só povo, porém dividido simbolicamente em dois reinos, Judá e Israel, mas ambos filhos de Deus. Inclusive, o texto de Ezequiel 37, que fala da visão do vale de ossos, tem muita conexão com Apocalipse 11, as duas testemunhas. Continuando Apocalipse 11, lemos agora o versículo 4, 5 e 6. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que ficam diante do Senhor da terra. E se algum homem os ferir, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos. E se algum homem os ferir, ele deve desta forma ser morto. Estes têm o poder de fechar o céu para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue e de ferir a terra com todas as pragas sempre que quiserem. O que seria este poder que estas testemunhas terão? Este poder é a palavra de Deus. Devemos entender que este povo de Deus que estará na grande tribulação serão os filhos de Deus que irão profetizar e testemunhar tudo o que irá ocorrer. E eles sabem que tudo o que irá acontecer na terra, guerras, fomes, doenças, catástrofes, diz respeito ao cumprimento da palavra que foi dita pelos profetas. Por isso é dito que eles têm o poder, porque eles têm a palavra, e tudo quanto fizerem contra eles, Deus fará justiça por eles. Apocalipse 11, versículo 7 diz: E quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. Neste versículo confirmamos que as duas testemunhas dizem respeito aos filhos de Deus, Elohim, que serão mortos pela perseguição da besta da terra. Assim como o profeta Daniel no capítulo 7, versículo 21, e também em Apocalipse 13, versículo 7, quando diz que foi dado poder para fazer guerra contra os santos e vencê-los. Dando continuidade, no versículo 8 diz assim: E os seus corpos mortos ficarão expostos na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Que grande cidade é essa? Onde ela fica?
Esta grande cidade é a grande Babilônia, a grande prostituta, a mãe das religiões. Foi ela quem crucificou o Messias Yahushua. Eram os religiosos da época. Portanto, a cidade aqui é no sentido espiritual e não material. Não está falando de Jerusalém literal que fica em Israel, mas sim do mundo todo, das idolatrias, porque hoje a grande Babilônia contaminou o mundo inteiro. Por isso, aqueles que forem contaminados com ela não farão parte dos 144 mil que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Esta é uma linguagem simbólica confirmando que mulher está se referindo a prostitutas e idolatrias. Como diz em Apocalipse 17, versículo 6, vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Yahushua. Versículo 9. E aqueles dos povos e famílias e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em túmulos. Olha o que diz este versículo. Povos, famílias, línguas e nações. Percebem que está se referindo ao mundo inteiro? E estes povos das nações verão os corpos destas testemunhas por 3 dias e meio. Estes 3 dias e meio, na linguagem profética deste texto, cada dia está representado um tempo, que seria um ano. Então ficaria tempo, tempos e metade de um tempo, totalizando 3 anos e meio, conforme a linguagem profética deste texto, que são 42 meses em que a cidade santa será entregue aos gentios e eles a pisarão, conforme o versículo 2. Ou seja, a besta terá o poder para agir durante 1260 dias. E a idolatria está no mundo inteiro, muitas vezes disfarçadas, e é muito difícil não ser contaminado por ela. O mundo hoje é muito pagão e cheio de idolatrias. Onde o nosso Senhor foi crucificado? Quem crucificou nosso Senhor? A grande Babilônia, os religiosos da época. Em Apocalipse 18, versículo 4 diz: E eu ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não recebam suas pragas. Deus aqui está sendo muito claro quando diz a grande Babilônia vai ser castigada, vai ser destruída. Então, quem estiver com ela irá sofrer juntos com ela todas as pragas destinadas a ela. Para sobreviver na grande tribulação e vencer a besta, a única solução é se descontaminar das idolatrias, religiões, paixões, paganismos, continuar vigiando e orando e guardar os mandamentos do nosso Criador Deus Elohim. Aconselho quem não assistiu o vídeo anterior a este sobre quem é a verdadeira Babilônia, assistam. E diz também que não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em túmulos. Isto quer dizer que a besta, a ONU e a OMS, juntamente com a humanidade, os gentios, que terão a marca e imagem da besta, perseguirão estas pessoas por serem consideradas uma ameaça para os habitantes da terra. Não permitir que os corpos sejam postos em túmulos podem ter vários significados, além da perseguição e do ódio. É muito possível também que sejam os chamados protocolos de segurança. Todos nós vimos há um tempo atrás algo semelhante a isso, quando pessoas que faleceram, e em muitos casos não foi permitido fazer um velório para os familiares por conta das questões de protocolo de segurança. Agora, imaginem como será na grande tribulação, que existirão estes protocolos de segurança não só por conta das doenças, mas também pelas guerras, escassez de alimentos e etc.
Vamos agora ao versículo 10. Diz assim: E aqueles que habitam na terra regozijar-se-ão sobre eles e alegrar-se-ão e darão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas haviam atormentado os que habitam sobre a terra. Resumindo este versículo, como as pessoas serão enganadas porque rejeitaram a verdade, então elas estarão do lado do governo da besta. Perseguirão aqueles que não irão adorar a imagem e nem aceitar o sistema da marca. Por isso, elas sentirão ódio dessas pessoas. Elas irão comemorar as suas mortes, porque afinal elas compraram a ideia de que estas pessoas serão uma ameaça biológica e na segurança em geral. É por isso que devemos entender que a perseguição nesses dias virão das próprias pessoas, dos gentios que têm a marca e a imagem da besta. Estas pessoas têm a besta dentro de si. Os seus corpos serão propriedade de Satanás. Já estão condenados. Versículo 11 e 12. E após os 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e ficaram de pé, e um grande temor se instaurou sobre aqueles que o viam. E eles ouviram uma grande voz do céu dizendo-lhes: subam para aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Aqui está se referindo à ressurreição dos mortos. Após os 3 anos e meio da grande tribulação, os mortos irão ressuscitar, ouvir a voz de Deus e subir ao céu. E os demais versículos do capítulo 11 confirmam a chegada do reino de Deus na terra, o toque da 7ª trombeta. Mas acredito que com este estudo podemos clarear nosso entendimento sobre este tema, que é muito discutido por ser muito complexo e com diversas interpretações. Mas quando entendermos a linguagem simbólica, juntando as peças e montando este grande quebra-cabeça profético das Escrituras, enfim começamos de fato a entender. E com base nos estudos aqui deste canal, a besta que sobe da terra terá 3 fundamentos essenciais para a chegada do seu governo. São eles: 1. O fim do dinheiro em espécie. 2. Reconhecimento facial e biometria. E 3. Internet em todo o território mundial, com possibilidade de ser 5G via satélite. Encerro aqui mais um estudo das profecias. E você, assim como eu, já parou para pensar na possibilidade de ser um dos 144 mil que não verão a morte, fazer parte dos que serão arrebatados? Para isso acontecer, devemos nos livrar de toda a contaminação que este mundo, a grande Babilônia, tem. Ou por outro lado, você, assim como eu, podemos também fazer parte do outro grupo, as 2 testemunhas. E neste caso, como diz o versículo em Apocalipse 13, versículo 10: se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Que a paz de Elohim, nosso Criador, e seu Espírito Santo, por intermédio de Yehoshua, estejam com todos. Amém.